Olá, galera do segundo ano, tudo bom? Bom, então a gente vai falar um pouquinho, tá, sobre a questão, né, das outras perspectivas também que estavam associadas à questão do iluminismo. Então é neste período também que vai nascer digamos assim, algumas teorias, né, algum pensamento mais estruturado, organizado sobre a questão da área econômica, tá? Então não é que não existisse economia até então. Na verdade, claro que existia economia, óbvio, mas de uma forma teórica, científica, né, racional, se pensando de forma racional, digamos assim, não havia nada ainda muito estruturado. Então, nesse contexto do iluminismo, a gente vai ter as teorias econômicas, tá? Então, a primeira, né, não a principal, a primeira teoria econômica vai ser conhecida como fisiocracia, vai ser desenvolvida por franceses, né, o Quesnay e o Turgot, e que vão dizer que eles vão fazer uma crítica exatamente ao mercantilismo. Então, o mercantilismo tem como característica o quê? A intervenção do Estado na economia, né, de uma forma plena, né, já que nós estamos num Estado absolutista, certo? Então, basicamente, a gente vê que a sociedade está em transformação, né, uma burguesia mercantil, né, e que daqui a pouco vai começar a investir na perspectiva industrial, também se constitui nesse contexto e quer seus lucros, né, e que vê como as perspectivas de taxação, de monopólios, ou enfim, intervenção do Estado absolutista era algo danoso, era algo deletério. Então, a crítica que eles vão fazer é ao mercantilismo dizendo que a riqueza, digamos, de um espaço, de um país, não está vinculada à quantidade de ouro que ele tem, mas sim o usufruto da terra, de como ele usa a terra, né, e as riquezas que a terra produz, e que o comércio, enfim, né, e a incipiente manufatura, ela nada mais é do que uma forma de transformar e distribuir essa riqueza oriunda da terra. Então, a terra é o principal questão, digamos assim. E a outro ponto importante da gente entender da fisiocracia é a perspectiva do slogan, digamos assim, tá, deles, que é laissez-faire, laissez-passer, tá? Então, que a ideia é o quê? Deixa estar, deixa passar que o mundo, no caso o mercado, vai se organizar. Então, essa era a ideia, né, central dos fisiocratas, do qual vai beber depois, né, a principal teoria econômica, é chamado pai da economia, que é o Adam Smith, né, e que é um escocês, né, que vai, enfim, ler, né, os fisiocratas e vai fazer uma crítica a eles, né, dizendo que não era a terra que era o principal elemento de produção de riqueza de um país, né, ou, enfim, humana, de modo geral. E sim o trabalho humano, é o trabalho humano que é gerador de riqueza, né? Então esse é um ponto bem importante, né, da teoria do Adam Smith, tá? Adam Smith, ele é o pai do chamado liberalismo econômico, tá? Que é bem diferente do que muita gente vê, né? Aí teria que estudar com mais profundidade, como eu disse para vocês. Isso vocês vão trabalhar em outras áreas, assim, né? Porque, enfim, farei um curso só sobre falar sobre a riqueza das nações, né? Que é a obra central do Adam Smith. Mas vou falar o que nos interessa, digamos assim. Qual era a perspectiva do Adam Smith, assim, a grosso modo? Então, qual era a ideia do liberalismo econômico? Primeiro, ele concordava com laissez-faire, laissez-passer, ou seja, que o Estado não poderia ser interventor, que o mercado era como se fosse, e até hoje a gente vê muito esses discursos, uma entidade, sei lá, que paira no ar, assim, né? Então ele fala que haveria, digamos assim, era necessário o quê? Uma divisão do trabalho, né? Que o trabalho deveria ser dividido, fragmentado, e essa fragmentação levaria, digamos, a maior eficiência, maior produção, e que haveria então a necessidade de uma ampla concorrência, então que as pessoas, né, concorreriam entre si, e com isso elas dariam o seu melhor, logo haveria uma melhora desses produtos, melhor na qualidade desses produtos, né, e que haveria então uma abundância de produtos e que todos teriam, digamos assim, as suas necessidades plenamente atendidas, digamos assim, por causa dessa produção, digamos, mais ampla, né, pela utilização do trabalho humano. Então ele faz toda uma análise, enfim, né, nessa perspectiva, e ele fala o quê? Que deve-se deixar, então, essa mão, haveria uma mão invisível, né, do mercado que faria essa regulação, né, entre os concorrentes, digamos assim, né, então como se o mercado fosse uma coisa fora, uma entidade, enfim, e que haveria, então, essa competição, né, e que eu, digamos assim, os melhores, mais qualificados, as pessoas que dariam o melhor de si, né, digamos assim, nessa competição, e, né, no fim, os mais capacitados, digamos assim, né, conseguiriam
atingir as suas metas, digamos assim, né? E que o Estado deveria se isentar. Para que serve isentar, né? Para que serve o Estado na visão liberal? O Estado serve para descer a porrada nas pessoas, né? No sentido de manter a manutenção da ordem, né? E, enfim, né? Usar o uso legítimo da força e proteger a propriedade privada. É para isso que serve o Estado na visão do Adam Smith, basicamente, tá? Então, essa é a principal teoria dele, né? Então, essa ideia da divisão do trabalho, de uma produção que levaria a uma abundância de recursos, né? E todos, então, teriam mais satisfatoriamente, digamos assim, as suas necessidades atendidas, certo? Por fim, o último ponto que eu vou trabalhar é o Malthus, tá? O último pensador é o Malthus. O Malthus também é bem conhecido, no livro de vocês acho que não fala dele, mas ele é um cara bem conhecido, já vi aparecer, né, em questões de vestibular. Quem é o Malthus? O Malthus, ele era um reverendo, né, ele era, então, um religioso, e ele tinha uma teoria de que, era uma teoria meio apologética, assim, meio catastrófica, sei lá. A ideia dele era o quê? É que deveria haver, os países seriam ricos na medida em que houvesse um certo controle do crescimento vegetativo desse país, né? Então, o que ele diria? Que é muito preocupante situações no qual há um crescimento populacional muito grande, porque na visão dele a população cresce no que a gente chama de progressão geométrica, enquanto os alimentos crescem em progressão aritmética, ou seja, vai ter mais gente do que alimento, o que vai levar a uma guerra, né? E que o país, então, vai entrar numa situação grave, numa situação complicada, né? E aí, então, seria necessário ter esse ponto, né, verificado. Então, a população cresce em progressão geométrica, os alimentos crescem em progressão aritmética, e um país, para se dar bem, digamos assim, ele teria que ter este cuidado de controle da população, porque em algum momento faltaria, então, alimento para tanta gente, tá? Então, esse digamos, a teoria malthusiana, assim, a grosso modo, certo? Por fim, o último ponto, então, é o despotismo esclarecido. O que é o despotismo esclarecido? Bom, nós estamos num momento no qual nós temos uma série de mudanças, né, que eu falei para vocês, e claro, nós temos resistências a essas mudanças, né, porque elas, de um modo geral, prejudicam o grosso da população, certo? Então, nós vamos ter uma série de revoltas, de rebeliões, né, enfim. Alguns países, né, mais considerados periféricos, potências periféricas, vão fazer o quê? Alguns governantes desses países, como Prússia, como a Rússia, como Portugal, enfim, eles têm contato com as ideias, né, iluministas, eles inclusive trocam cartas muitas vezes, né, com esses iluministas, e eles vão aplicar algumas ideias, né, no seu próprio governo. É claro que nenhuma das ideias que vai atacar o absolutismo de fato, né, isso não. Mas o que eles pensaram? Bom, vamos fazer algumas reformas com essas ideias, né, dos iluministas, e vamos, digamos assim, fazer contentar a população com isso, né? Então, por exemplo, a Catarina II da Rússia vai investir na questão da educação, né? O José da Áustria, José II da Áustria também, né? Então, por exemplo, a Catarina vai criar uma série de escolas, universidades, porque os iluministas falavam muito isso, principalmente o Rousseau dizia que a educação era a forma de salvar, digamos assim, a humanidade, tá? Então, o José da Áustria vai criar uma obrigatoriedade do ensino fundamental, por exemplo, né? Então, são pontos importantes. Outro ponto também que vai ser atacado é a questão da servidão, né? Que ainda existia em grande medida, né? As formas de trabalho, serviço, em alguns locais vão ser abolidos, como, por exemplo, na Prússia, né? Do Frederico II. Também a ideia de tortura, né? Digamos assim, punições degradantes, pena de morte, enfim, em alguns espaços isso vai ser abolido, né? Muitas vezes a pena de morte, digamos assim, por exemplo, as pessoas serem queimadas em praça pública, então tudo isso aí, em Portugal isso vai ser abolido, né? As questões religiosas também, né? Em Portugal, a perspectiva religiosa, né, de alguns grupos era muito profunda, muito misturada com o Estado. Então, durante o governo do rei José I, né, no qual quem mandava, na verdade, de fato, era o primeiro-ministro, né? O Marquês do Pombal, que vai ser bem importante para a história do Brasil, vamos retomar sobre ele futuramente.
Mas ele também vai, digamos assim, tentar tirar essa, né, essa influência tão grande da perspectiva religiosa em Portugal, tentando tornar, digamos, a economia mais pujante, investir muito mais nas questões, por exemplo, manufatureiras, né, tentar buscar esse viés de uma perspectiva de ética do trabalho, enfim, né. Então, esses monarcas, na verdade, a gente tem que pensar que, olha só, né, deu uma luz na cabeça deles, resolveram fazer isso. Não, né, pessoas, eles estão fazendo algumas reformas para não perder todo o poder, né? Então, né, dá uma migalha aqui, dá uma distraída ali, porque a tendência é que essas monarquias absolutistas, né, estivessem sob ataque, né, e daqui a pouco caíssem, né? Então, tu agrada um pouquinho aqui e perde, né, um pouquinho lá. Mas a ideia era essa, certo? Então, nada é doado, tudo é conquistado. Tudo bem? Então tá, pessoas, basicamente o iluminismo era isso, tá? Fiquem bem, continuem os estudos, daqui a pouco eu deixo mais materiais pra vocês, tá bom? Beijo, fiquem bem.